Olá! Você tem ideia de como as coisas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, interferem na maneira como você se relaciona hoje, no presente ou nas relações que você já teve na vida adulta? Parou para pensar nisso? Quero conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante para a qualidade da nossa vida amorosa. Vamos lá? Eu sou Laila Pincelli, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. E antes da gente entrar nesse tema tão importante, eu quero fazer alguns convites para você. Primeiro, para você acessar a aula gratuita que eu trouxe para você com todos os erros que costumam acontecer numa relação amorosa em que muitas vezes a gente não se dá conta. São justamente aqueles fatores internos que estão ali atuando numa relação. Eu analiso um caso para que você consiga fazer de alguma maneira algum paralelo com o que acontece com você. É só acessar o link aqui embaixo no descritivo do vídeo ou na bio no meu Instagram. E eu também quero te convidar a conhecer o meu curso online Como Ter um Relacionamento Saudável. O link você também encontra aqui no descritivo do vídeo e com ele você vai poder aprofundar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento emocional e em todos os pilares que são tão fundamentais para que a gente possa desenvolver uma vida amorosa de qualidade, se sentindo seguro e apta para entrar numa relação. Tá certo? Vamos lá! Vamos entrar nesse tema que é tão delicado e tão importante. A infância, aquelas coisas que nós vivemos na infância que muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto elas podem estar interferindo na nossa vida hoje, na vida amorosa, mas também nas outras áreas da nossa vida, tá? Então hoje eu falo aqui para vocês sobre relacionamento amoroso, mas você pode ampliar isso para outras questões da sua vida também, tá certo? Agora, no relacionamento amoroso, ele tem um quesinho um pouco mais delicado, porque é justamente no relacionamento amoroso onde a gente mostra mais a nossa intimidade, onde a gente entra em contato com o nosso eu ali mais íntimo, né? Mesmo que a gente não queira mostrar. E é tão importante que a gente se conheça, faça esse trabalho todo de autoconhecimento, de análise, para que a gente tenha mais condições tanto de saber o que está acontecendo, né? Ter essa percepção do que está interferindo, tá? E fazer as mudanças necessárias. Então, olha só, são várias coisas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. No curso eu aprofundo mais cada um desses fatores e outros fatores que interferem, né, numa relação amorosa, na maneira como a gente se relaciona, mas vou pontuar que várias coisas são importantes para você olhar. Por exemplo, como que você, como criança, vivenciou o relacionamento amoroso de pessoas próximas a você? Seus pais, seus avós, seus tios. Como eram as relações, não só as amorosas, mas as relações de afeto entre as pessoas? Eram relações amigáveis? Eram relações afetuosas, respeitosas ou não? Abusivas ou não? É lógico que você, quando criança, sequer sabia colocar nome para essas coisas, né? Não sabia avaliar conscientemente o que era que você estava vendo. Mas ali como criança, e aí tem um outro ponto muito importante no fato de ser criança, a criança quanto mais nova, quanto menorzinha, ela tem menos recursos para discernir, para filtrar as coisas que estão acontecendo na nossa infância, ao longo da vida, né? Mas começando ali na infância, adolescência, a gente vai aprendendo a captar o mundo, captar as coisas que acontecem e a gente vai fazendo a nossa leitura de tudo isso. Com essa leitura, dependendo de como foi a sua percepção de tudo isso,
E aí entram outras coisas, tá, gente? A personalidade, o suporte que você tinha para vivenciar essas coisas, né? Então, vou dar um exemplo aqui rápido. Às vezes uma criança que vivencia, né, que participa de uma família onde as relações são muito brutas, são grosseiras, né? Não, mas ela tem alguém dentro dessa família que é muito acolhedor, que é muito carinhoso. Vamos supor, os pais brigam, os pais têm toda uma questão ali muito mal resolvida entre eles, onde o afeto não é explícito de uma forma positiva, mas tem uma avó que é muito acolhedora, que dá suporte emocional para essa criança, que explica, que fala, que mostra uma outra forma de agir. Então, como será o resultado dessa equação na vida dessa criança? Pode ser que isso aqui não seja, que pode ser que isso não cause um efeito tão negativo, que depende também de outras coisas. Como é a personalidade dessa criança? Às vezes, uma criança mais sensível, na maioria das vezes as crianças são sensíveis, mas tem aquelas que elas são mais suscetíveis, mais emotivas, captam tudo isso de uma maneira mais forte do que outra que é mais desligadinha dessas questões de emoção, por exemplo, tá? Então, cada um desses fatores vai fazer com que a leitura que esta criança tem disso tudo e o quanto isso tudo afeta essa criança seja mais pesado ou não, tá? Questões de resiliência, tem uma série de coisas aí influenciando, tá? Outra coisa é também como as questões positivas que você vivenciou na sua infância, como eram os relacionamentos à sua volta, como era essa família, como você era acolhido, como você era tratado, como era recebido, como você recebia limites, por exemplo, como você era ensinado a lidar com frustrações, tá? Isso daí também é importante, porque olha lá, de repente eu tive uma família super acolhedora, que até me mimava demais, ou enfim, tudo isso. E eu posso me tornar ali também uma pessoa que não sei lidar com frustração, que tudo tem que ser do meu jeito. Pode ser, mas também existem aquelas pessoas que receberam aí, que foram mimadas ou só que foram ensinadas a como lidar com uma frustração, a como se colocar, a compreender o outro, a ter empatia, todo esse treino aí de inteligência emocional que sim, a gente vivencia ao longo ou não nas nossas relações, né? E a gente desenvolve isso de uma maneira positiva ou não. E aí, vamos lá, tem muitas coisas que podem nos afetar, tudo nos afeta. Agora, como seremos afetados, se positivamente, se negativamente, vai depender de tudo isso aí que eu estava falando antes. Como é a sua personalidade, como você foi acolhido de outra forma, como você fez a leitura de tudo isso, tá? Porque é muito interessante a gente parar para pensar no seguinte, não importa necessariamente na vida o que nos aconteceu, e sim o que a gente faz com o que nos aconteceu, tá? Em tudo, isso é tão importante. Esses dias eu vi uma figurinha no Instagram que eu acho que ela representa muito o que é isso, né? Tudo depende do que a gente faz com as coisas que a vida nos deu. Isso não é uma crítica, tá, gente? Mas é um jeito da gente, às vezes, parar para olhar para aquilo e ver que existe possibilidade de ser diferente, sofrido. Eu sei, tem gente que passa por situações muito sofridas, mas como eu posso, né? Então eu posso carregar isso para minha vida toda, ou posso buscar formas de superar estas coisas todas. Mas voltando para a história do postzinho, então eram dois irmãos sentados juntos, que visivelmente estava acabado, destruído ali, com aparência de alguém que estava muito bêbado, e o outro de terno, um executivo, alguma coisa assim, os dois juntos.
e, né, representando ali uma situação muito ruim e o outro uma situação muito boa, e perguntam para eles, por que você acha que você chegou a esse ponto na sua vida? E aquele que bebia, aquele que estava na situação ruim, falou, porque meu pai bebia. E quando perguntou para o outro, por que você chegou assim na sua vida? Ele, porque meu pai bebia. Né? Então, o que cada um faz com o que a vida lhe traz. Né? Eu acho que isso é um aprendizado, às vezes um chacoalhão que todos nós levamos, né? Mas importante para que a gente possa olhar e ver que existem possibilidades, tá? E outra coisa, gente, que é importante ressaltar aqui, que quando eu falo, né? Então eu falei, por exemplo, de como você via e como eram as relações afetivas, amorosas que você vivenciava ali né, das pessoas próximas a você, de pessoas com relação a você, e tem outras coisas que não necessariamente estavam diretamente relacionadas à vida amorosa, o que você via das relações, né? Às vezes tem a ver com alguns fatos marcantes que você vivenciou na sua infância, sua família vivenciou, como isso causou de impacto em você, o que causou de impacto nas pessoas próximas a você. Então, por exemplo, perdas significativas, distanciamento de pessoas que eram importantes, né? Então, como, por exemplo, um pai, uma mãe, o seu pai, a sua mãe, as pessoas próximas a você vivenciaram um determinado luto. O luto de alguém, né? Um luto repentino. Me lembro de um caso bem antigo no consultório em que um rapaz, né? Ele começa a assumir a sua orientação sexual como homossexual e ele já com uma certa idade, não era tão novinho assim, mas ele, num determinado momento, ele começa a me contar a história dele e ele fala, Laila, os meus pais, né, quando ele lá muito novo, ele tinha perdido o irmão faleceu criança e aquilo foi um abalo para a família. E ele, adolescente, não sabia, né, na visão dele, né, ele não queria trazer outra decepção para os pais. E como isso ficou tão marcado, né, esse entendimento para ele de que isso seria mais uma decepção, mais uma coisa para os pais terem que lidar, que ele segurou, né, ele levou adiante, né, esse segredo, ele não né, só ali na vida adulta, né, fazendo esse processo de terapia, que ele volta a entrar em contato com essas questões. Né, e começar a se libertar, né, se libertar dessas amarras que nem foram os outros que colocaram, foi a interpretação dele ali quando criança, tá? E podem ser coisas assim tão fortes como essa, né, sobre a morte de alguém, do irmão, de uma criança, mas também uma mudança de casa, e com essa mudança de casa, várias repercussões que aconteceram ali na dinâmica familiar, a separação dos pais. Às vezes uma coisa positiva até, você ali pequeno e a sua irmã, porque você era muito apegado, se casa, a irmã mais velha se casa, e como você lida com isso, tá? São várias coisas e, de novo, depende de como a gente lida com isso. A transferência de um dos pais a trabalho, a minha mãe viajava demais quando eu era pequeno, como eu lidava com isso, tá? Todas essas coisas geram comportamentos e sentimentos ali na criança, né, na sua criancinha, que pode ser de rejeição, de medo, de insegurança, de ansiedade, de necessidade de agradar, ou de ser extremamente rígido com você, no sentido de compensar coisas que aconteceram, de compensar para os outros, de compensar para você, tá? Isso tudo tem um impacto muito, muito grande, não é? Pode ter um impacto muito grande. Agora, o mais rico nisso tudo é que quando nós fazemos um trabalho aí
de mergulho, né, dentro da gente para conhecer, e a gente tem a percepção, como esse rapaz que eu coloquei, né, que quando ele se dá conta de que isso era uma coisa que ele ali, adolescente, bem novinho, ele já se dava conta de que ele gostava de outros meninos, de que essa era a orientação sexual dele, a decisão dele por não decepcionar os pais, tudo na visão dele, tá? Por não decepcionar os pais, era ali de adolescente, pela dor que os pais estavam vivenciando naquela época. Mas olha só, hoje ele é adulto, hoje os pais já lidaram com esse luto desse filho, é lógico que sempre sofrido, mas já tinham lidado com esse luto. Então, você vê, às vezes a gente continua reproduzindo um determinado comportamento, a gente continua amarrado a algo que não é mais necessário, e por isso, quando a gente vai entrando em contato com isso, quando a gente vai ajudando a nossa criancinha interior ali, que sofreu, que teve medo, que não soube como lidar com aquele impacto de coisas boas ou de coisas ruins, a gente ajuda, a gente acolhe, a gente entende, tem um entendimento agora como adultos, tá? Porque é outra coisa, a criancinha lá não sabia como lidar com tudo isso, não tinha como se acolher, né? Como acolher a si mesma, mas agora como adultos, a gente pode sim pegar essa criança no colo, ouvir, a gente pode sim reconhecer o que ela sentiu e fazer todo esse trabalho de superação. E essa superação, gente, dependendo do que foi, dependendo de quais foram as marcas que ficou. Sim, é doloroso, mas ele precisa acontecer. E uma vez que a gente entra em contato, né, eu falo que é como se a gente fosse sim mexer ali, é uma feridinha, uma feridona, é uma coisa que dói, que às vezes a gente quer fingir que aquilo não está acontecendo, não é? Mas não é um olhar para aquilo, ou mexer na ferida, ou tirar o curativo, ou mexer naquela cicatriz que ficou mal resolvida ali, que não está cicatrizada direito ainda. Não é mexer por mexer, é mexer para melhorar. É mexer para que ela possa cicatrizar, realmente vai ficar uma marca ali, tá? Tem gente que passa por coisa muito pesada, muito difícil, mas é sim possível viver melhor do que talvez você esteja vivendo, fazer com que essa tal ferida fique melhor cicatrizada, para que você olhe para o seu momento presente e para o seu momento futuro como coisa com outro olhar. Porque às vezes a gente está carregando aquela coisa mal resolvida, certo? Roupa que não serve mais, a gente vai carregando uma mochilona que não precisa mais, certo? Então, gente, olha, se você, com isso tudo aqui que eu estou falando, se você ao longo da sua história, você percebe que tem coisinhas ali que estão impedindo, fazendo com que às vezes você seja muito exigente num relacionamento, que você tenha medo de entrar numa relação, que você não se permita ser feliz, por exemplo, né? Poxa, eu escuto algumas histórias, poxa, quando eu tô ali com uma pessoa tão legal e eu me saboto, parece que para não dar certo. Muitas vezes as origens estão aí, tá? E todas essas coisas que eu coloquei aqui para você, que a gente trabalha ali no curso também, a gente fala sobre as crenças, como todas essas histórias criam dentro de nós crenças a respeito de quem nós somos, crenças a respeito do que a gente pode ser, crenças a respeito do que pode ser um relacionamento, crença de como tem que ser parceiro para mim, tá? Tem muita coisa aí. Me lembrei de uma moça, ela já estava com seus 40 anos, e uma dificuldade, quando ela veio para terapia, ela estava há muitos anos sem ter um relacionamento. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, foi muito rico. Ela se lembra de quando ela tinha 17 anos, que o pai, pelo que eu entendi, numa brincadeira, ele era de falar muito
Aposto que você vai arranjar eu quero ver que você não me arranje um qualquer um. E aí ele ficava fazendo brincadeiras de como deveria ser o namorado dela, quando ela arranjou o primeiro namorado. E ela passou, depois disso aí, sempre. É como o pai já tinha até falecido, mas ela vivia com essa busca por quem seria essa pessoa perfeita que seria aprovada pelo pai. É lógico que inicialmente ela não tinha essa consciência e foi desenvolvendo isso tudo. E esse é um ponto importante também para você pensar. Autoconhecimento, entrar em contato com essas coisas todas, se dar conta disso tudo, vai acontecendo, isso tudo vai acontecendo aos poucos, tá, gente? Eu não sei o quanto você já está acostumado a fazer um trabalho de desenvolvimento emocional, de mergulho, de terapia, né? Mas é aos poucos, a gente vai a vida inteira se descobrindo um pouco mais e isso vai trazendo um conforto, isso vai trazendo uma segurança de que a gente não está vendo mais fantasmas, tá? Isso é muito bom, isso é muito libertador. Tá certo? Olha, reforço o convite para que você venha participar do curso comigo, um curso online que você pode assistir da sua casa, pela internet, usando computador, usando celular, e eu tenho certeza que vai te ajudar nesse seu processo de autodescoberta e de percepção de como todas essas coisas aqui têm influenciado na sua vida amorosa, tá bom? Um beijo grande e se você gostou do vídeo, não deixe de colocar o seu joinha para mim, tá bom? E de se inscrever no canal. Um beijo, fica bem!